Uma boa noite a todos. Boa noite. E a paz de Deus, que o amor do Divino Mestre Jesus se faça presente nos nossos pensamentos. Eu trouxe para conversar com vocês uma outra parte de um tema que a gente um dia já falara aqui, sobre o poder do pensamento. Dizia que nós somos o que pensamos. Mas a nossa preocupação hoje é voltar a dizer que antes do meu nascimento, que eu não sei quantos mil anos a gente tem, antes de eu ter nascido, o meu espírito já existia. Deus criou, a princípio, o nosso pensamento. Depois da criação do plano, ou o planeta Terra, em que nós passamos, por todos esses estágios, há quem diga que mais de 5 bilhões de anos, Eles dizem que o planeta Terra passou por aquela explosão e formou, então, esse mundo em que nós habitamos. Assim que o planeta se estabelecera, nosso espírito foi criado. E depois, nas condições de receber esse espírito, em que a matéria terrena tinha condições de dar vida ao corpo, é que nós, então, passamos a nascer. Passamos por diversos estágios, Viemos de um princípio, do mundo primitivo, viemos da matéria, depois para o mundo vegetal, para o mundo animal e depois para o mundo hominal. Então, somos espíritos milenares. As outras doutrinas não aceitam, mas como nós não estamos competindo com doutrina nenhuma, e seguimos a fé e as orientações do que os espíritos nos orientam e nos guiam, nós vamos estudando à medida daquilo que vai sendo oferecido. Não temos um conhecimento ainda total, O homem nós ainda não nos conhecemos. Dissera o Sócrates, já dizia, conhece-te a ti mesmo, Nós temos isso, conhece a ti mesmo, porque nós não conhecemos nem nós, Quanto mais nós queremos conhecer a essência ou o nascimento. Aos poucos, o homem vai. Quem assistiu esse jogo da Copa, que eu não estava muito afim de Copa, Tô agoniado que se termine, e dizia a Globo, olha esse país que vai apresentar, eles lá, o país deles já existe há mais de 300 milhões de anos. Eu disse, olha, 300 milhões de anos? Outras doutrinas pregam aí que foi de Moisés para cá, ou uns tempinho antes, que existia. O Chico Xavier disse, não, o espírito evoluído já está há 10 mil anos, aí a gente fica nessa confusão, mas isso não vai somar, nem vai diminuir nada. O que nós temos que despertar em nós é a evolução desse espírito que habita este corpo. O meu espírito é aquele espírito eterno que foi criado lá nos princípios. Agora, corpo, uma dezena, centena e milhares. Já tivemos corpos em espécie de outros seres, de outros viventes, e hoje estamos num corpo hominal, Então, Deus, a nos criar, Ele cria no nosso espírito tudo isso que nós fizemos e que nós não vimos, para melhor entender. Eu penso, eu não vejo o pensamento, eu penso.
Eu odeio, eu sinto ódio, mas eu não vejo. Então nós temos um aglomerado de essências que está em nós, né? Que está em nós e que nós não vimos, nós sabemos. Claro que o que é bom, o que é evolutivo é criação divina e o negativo é criação nossa. Alguém sente o amor, mas nós vimos o amor, nós vimos a manifestação de alguém que ama, mas nós não vimos o amor, né? Nós vimos uma pessoa sentada, às vezes, ou conversando e tudo mais, mas nós não sabemos o que passa no interior dele. Essa interiorização já foi criada, então, antes do nascimento, né? Antes de que nós começamos a ter o nosso corpo. Então, estamos no mundo aqui para evoluir. Uma das grandes essências que Deus nos criou, além do amor, da paciência, da calma, é a fé. Nós temos a fé. Foi criada a fé. E a fé nós realizamos ou exercitamos na medida em que nós nos despertamos para a divindade. Por exemplo, eu tive aluno, que hoje são alunos professores, lá no Nordeste, que jamais acreditavam em Deus, né? Conversava com ele, ele dizia para mim: seu Alain, eu não consigo acreditar em Deus. Eu disse, mas tu é um cara tão inteligente. Claro que eu não ia puxar a ponta. Ele veio de uma família católica, eu vim de uma família espírita. Se nós entrássemos em conversa, nós íamos divergir, talvez muitas vezes até criar uma inimizade. Eu não queria isso, porque achava que ela era uma criança que necessitava de ajuda. Então nós conversávamos. Eu não consigo acreditar em Deus. Onde é que Deus veio buscar isso, para fazer isso e para construir esse mundo? Eu disse, pois aí, quem será que construiu isso? Eu não sei. Então a gente nem toca no assunto, porque se não teve um Criador, como isso surgiu? Surgiu pelo nada, criou-se sozinho, não existe nada que se crie sozinho, né? Nós sabemos que existe muita criação que se modificam, as árvores se modificam, né? As aves, os outros animais, os mamíferos, a gente vê as espécies como eles vão se transformando, dando a evolução e cruzando raças. Então, nós passamos a não conversar para não haver divergência de ideias, divergência de pensamento. Então, Deus, ao nos criar, colocou em nós a parte evolutiva. A principal delas é o amor, né? E o amor, então, nos leva à perfeição. Sede perfeito, Jesus disse aos apóstolos. Mas não só aos apóstolos, disse também àqueles que ouviam, né? Quando Jesus pregava, né? Reunia aquele povo, aquela massa, pregava ali, e Jesus então explicava, dizia para eles aquilo que eles estavam em condições de entender. Claro, uma potência, né, como a gente diz, o amor que tinha em Jesus e o conhecimento e a missão que ele teve, que Jesus não era deste mundo, né? A gente sabe que ele não era deste mundo, ele veio de um mundo mais evoluído, ele veio como a gente hoje tem pessoas aqui elevadíssimas na cultura, indo se dedicar na África, né? Encontrei esses dias um rapaz cujo irmão está praticando o evangelho não espírita, de outra doutrina na África, dado a necessidade e a incompreensão que eles ainda têm. Por quê? Porque não fora falado, e ele com certeza veio como um missionário para ir para lá, despertar, explicar e desenvolver a mente daquele pessoal, né? Lá na África. Então, o poder do pensamento
somos espíritos pensantes, né? Nós temos, segundo a doutrina espírita, formas de pensamentos, né? Nós temos o pensamento que Jesus nos orientou, o pensamento da perfeição. Nós nascemos para sermos perfeitos. E quantas vezes a gente repreende alguém que errou, ele diz, não, tu não erras, tu és perfeito. Vocês já escutaram isso também, não escutaram já, né? Quantas pessoas já disseram, não fala porque tu também não és perfeito, né? Claro, nós não somos perfeitos, nós só vamos deixar esse planeta, né? Que vamos para outro planeta quando nós nos tornarmos perfeitos, porque ainda como nós estamos na impropriedade que nós temos do nosso grau de evolução, nós não vamos ainda nos adaptar. Então, quando nós estivermos no ponto de ir para mais 5 desses globos que completa o conjunto de planetas que formam este orbe, como a gente escutava essa semana, né? Por exemplo, planeta Marte. A gente diz, não tem vida no planeta Marte. Quem que disse que não tem vida no planeta Marte? Não tem vida naquele lá. Quem que disse que não tem vida? Não tem essa vida que nós temos aqui. Não tem essa vida que nós temos aqui. Por exemplo, aqui nós temos uma vida corporal, mas nós vamos encontrar mundos que são vidas espiritual. E nós vamos conseguir viver apenas com o espírito nesse estágio como nós estamos aqui? Não. Por isso, nós vamos renascendo. E a doutrina espírita, codificada por Kardec, né, é uma doutrina que prega, então, a reencarnação. Né? A reencarnação é que nós vamos retornar a este planeta tantas vezes quanto forem necessárias, até o momento em que nós nos tornamos perfeitos, que nós evoluímos. Já temos, né, claro, espíritos bem evoluídos, vamos supor. Todo mundo diz, pegaram agora o Chico Xavier e estão endeusando. Não é estamos endeusando, é porque é um espírito que, né, até a idadezinha de 5 anos já deu, né, para sentir nele que ele foi um enviado também. Né? Ele nascera aqui, né, desenvolveu aqui, cresceu e voltou nesta última existência, nasceu em 1910, né, e faleceu em 2004, né, foi com 94 anos, né, que ele desencarnou. Então, um espírito elevadíssimo. Mas não é só o Chico Xavier, não. Tem outros, né? Por exemplo, Maria João de Deus e uma série de espíritos que estão na espiritualidade. Fazendo o quê? Lá na espiritualidade. Onde é que fica essa espiritualidade? Fica dentro do meu sentimento, do seu sentimento, do sentimento de todos nós. Estão, então, num trabalho, numa organização, emitindo mensagens, orientando as noites que para nós dormimos, que o nosso espírito se afasta, né, que a gente tem já conhecimento de centros espíritas que funcionam às 2 horas da madrugada apenas com o espírito. É só dar uma lidinha que vão saber que isso encontra-se muito no estado de Minas Gerais. Então somos espíritos que estamos aqui para evoluir, crescer e nos aprimorar. Então, entre todos esses aspectos que nós temos que nos aprimorar, nós temos a fé. Fé. Quando Jesus nascera, né? Uns dizem que nasceu no ano 4, outros dizem que nasceu no ano 0, né? Mas nós não vamos discutir. Existia num templo em Jerusalém um homem de nome Simeão. Esse homem, dizem que a idade dele oscilava entre 80 a 82 anos. Eles não dão certeza, não dão garantia. Ele tinha com ele um despertar, ele queria uma prova de uma consciência. Dizem tratar-se de um espírito elevado, mas que não queria voltar à pátria espiritual porque queria conhecer o que viera salvar, Jesus. E ele ficou
naquele templo por muito tempo. Desde novo ele trabalhava ali. Seria como hoje as igrejas, a Igreja Católica, por exemplo, tem os diáconos, né? Aqueles diáconos que trabalham ali. Não era uma pessoa formada, mas era uma espécie de um diácono. Ele ali ficou tempo, e ele implorava sempre, eu não quero morrer, que ninguém morre, né? Isso é uma outra coisa que nós temos que tirar de nós, que ninguém morre. Esquecemos disso. Morre o corpo, mas a alma continua, né? Esses dias tinha um senhor, até a esposa dele agora faleceu, né? É um movimento muito grande, foi dos maiores enterros que a Palhoça teve, aquele sensacionalismo, né? Chegou alguém na casa dele, desse senhor, e nós se damos muito. Ele disse, ele me chama de velhinho, não sei porquê, eu disse. Por que ele me chama de velhinho? Ô velhinho, eu preciso de uma explicação. Eu disse, logo eu? É, mas tu mesmo. Aí ele disse, lá na minha casa, chegou ontem um da nossa família, e que quando ele chegou tem um quadro na sala, e é o meu sogro e a minha sogra, mas eles já morreram. E quando ele chegou, ele olhou para aquele quadro e depois nós estávamos conversando e ele disse assim para mim, quando eu cheguei aqui, aquele homem que está lá naquele quadro, o homem, ele não falou da mulher, mas lá estava o casal. E aquele homem, ele passou por aqui. Quem é esse homem? Ele disse, ele passou por aqui, disse para esse senhor que é de outra doutrina. Deus o livre, se falar em reencarnações, dá um ataque. E se falar em que as pessoas aparecem, Deus o livre. Aí ele disse, não, mas aquele homem ali é morto. Ele disse, morto? Não, mas ele passou aqui. Aí ele disse para mim, ô velhinho, e o morto pode aparecer? Eu disse, estás dizendo? Precisa eu dizer uma coisa que tu estás afirmando? Né? Não estás dizendo que por aqui passou um morto? Né? Então, você vê. E esse Simeão, então lá no tempo de Jesus, ele não queria morrer sem conhecer. Depois que apareceu aquela estrela guia que orientou os reis magos, né, que tem aquela história toda, né, dos 3 reis magos, aquilo tudo ali, né, que a estrela que apareceu segundo a ciência, eu digo, porque eu escutei um cientista dizendo na televisão que era o cometa Raleigh, aquela estrela que aparecia, que veio mostrar que viria a nascer o Salvador. E aí eles ficaram naquele pensamento. Depois que Jesus nasceu bem naquele período, era na época que eles vinham fazer o recenseamento, eles souberam que José e Maria estavam com a criança. Esse homem de nome Simeão pensou com ele, é este o Salvador, eu vou até lá. Quando ele chega no templo, né, chegou na igreja, deu-se com José e deu-se com Maria, porque lá nesse centro que chamava de igreja, não sei o que era, ali ele estava fazendo o censo. Ele apresentou-se, ele disse, pôs-se de joelho, né, e disse, Senhor, hoje poderás me levar. Conheci aquele que veio para salvar a humanidade. Nesse livrinho que eu tenho aqui na mão, que traz como título Jesus e Nós, num programa de televisão da Hebe Camargo, em 1905, eu vou dar uma olhadinha aqui. Não é porque a gente está ficando de idoso que a vista está encurtando, não. É por causa da fumaça do tijolo da olaria. Quero ver mais ou menos o tempo que ele estava. Aqui conta. Foi no dia 20 de junho de 1985. A TV Bandeirante tinha a Hebe Camargo e mais uma companheira que fazia uma apresentação. E nessa apresentação foram convidados Chico Xavier para ser entrevistado e responder coisas para tirar as dúvidas deles, né? Então levaram o Chico. Isso foi madrugada adentro. E aí a Hebe perguntou assim para o Chico, Chico, no teu ver,
ou no teu entender, quem foi a pessoa até hoje que teve mais fé? O poder da fé. O homem que teve mais fé, a criatura que teve mais fé, aí ele explicou, ele disse, aí depois isso consta também aqui nesse livrinho, foi Simeão. Simeão, ele disse sim, Simeão foi. Eu um dia estava num centro espírita e alguém disse que era o Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Eu disse, o meu amigo, a Hebe Camargo, lá no programa da Hebe Camargo, disse que era o Simeão, não, é o Paulo de Tarso. Então não vamos discutir, porque eu digo, dependendo do tipo de fé, né? Tem gente que tem fé numa coisa, tem fé na outra, mas nós estamos falando da fé espiritual. Então Simeão foi o exemplo e o despertamento, segundo Chico Xavier, da fé. Fé em quem? Fé em Jesus, mas tinha Moisés, né? Ele tinha dúvida sobre Moisés, mas viria um Salvador que traria novos ensinamentos e que iria proporcionar um desempenho na civilização e mudança de atitudes e comportamento do ser humano na Terra. Então, sobre a questão da fé. Aí ficamos nós pensando, temos fé? Eu tenho fé? Vocês têm fé? Jesus disse para os apóstolos, certo dia, ele, para doutrinar, que precisava de alguma coisa que despertasse e tivesse oportunidade, porque nós aprendemos muito quando algo acontece e nós naquele exato momento levamos alguma coisa que podemos raciocinar, nós nunca mais esquecemos, né? Foi uma batida, foi mais isso, mas aquilo a gente vê, a gente não esquece. Um livro que a gente leu e que coincidiu com um fato, nós não esquecemos. Pode ver, a melhor coisa que tem, né? Portanto, como disse ontem na televisão, eu prefiro 5, 10 minutos de um pensamento seguido e deixar de ficar 1, 2 horas, porque depois eu canso e não aprendo nada, né? Não vou aprender nada. Então, a fé. Nós viemos para ter fé. Jesus, pegando os apóstolos, que os principais dele eram Pedro, João e Tiago, que era irmão de João, porque eram 2 Tiago, né? Eles andavam mais juntos. Eles estão deitados numa barca. Jesus está cansado de uma noite anterior ter feito umas instruções num povo que tinha mais de 3.000 pessoas. Jesus faz-se que dorme, porque Jesus não dormia. E de repente forma-se um temporal, como nós temos medo da morte, começou a balançar a embarcação. Aí nós temos, puxa, isso vai naufragar. Naufragando, consequência, vamos passar trabalho, ou se salva ou se morre. Como nós temos medo da morte, vamos apelar para o mestre, né? Senhor, Senhor, Senhor. Aí ele acorda-se, né? Aí ele diz, olha aí. E aí Jesus olha, né? Vê que a tempestade, é o que eles falam, tempestade. Às vezes nos livros, nós temos que entender que tipo de tempestade é essa, porque tem pessoas que às vezes se agitam de uma forma toda, que alguém diz assim, olha, deu nele uma tempestade, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós lemos, que nós estudamos e que nós analisamos, que não é aquilo que nós pensamos, né? A tempestade. Aí Jesus levanta-se, olha, vê o temporal, né? Quando eles dizem que viu o temporal, que eu também não acreditei que fosse aquele temporal, e sim, era o temporal, era da mente dos 3 que estavam ali. E disse, raça de pouca fé, até quando estarei eu entre vós? Nós temos fé? Não. Nós temos fé quando nós temos saúde, nós temos um dinheirinho sobrando. Mas quando algo bate na gente, nós caímos
no desespero. Aquele menino não acreditava em Jesus, não tinha fé. Eu passei por uma situação que a gente deu uma balançada também, né? Uma balançada, aborrecimento, problema de um câncer, achando que a pessoa não merecia, tal, e a gente ficou naquele, puxa vida, a gente se dedica, trabalha e tudo mais, tanta fé que eu tenho. Se eu tivesse fé, não diria aquela besteira que a gente pensou, né? Que a fé é um ato de amor, um ato de caridade que nós temos dentro de nós. Então, Simeão veio dar o exemplo de fé, segundo a Hebe Camargo fez a pergunta e o Chico respondeu. O apóstolo Paulo, né? Saulo, depois Paulo, também teve fé. Ele acreditou nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. No entanto, ele se retira do emprego, afasta-se do emprego, né? Porque ele caiu do cavalo, todo mundo sabe. A história foi lá para o deserto de Dan, na casa de Áquila e Prisca, vai estudar as obras que eles tinham lá, os escritos que eles tinham, se preparou e depois saiu pela aquela região, vindo ocupar parte da Europa, chegando até a Espanha, trazendo a mensagem. Também teve uma grande fé, mas, no meu ver, o Simeão ainda teve mais fé do que ele. Jesus, na sua pregação, nos encontros que ele tinha com a humanidade, em toda aquela região, em 100 quilômetros de distância, ora ele estava em Nazaré, ora ele está em Jerusalém, e em cada cidade daquela ele se posicionava, né? O governo de Herodes, que é o Herodes Arquelau, que era pai dos Herodes, Agripa, Antipas, e tem outro Herodes, né, que eram os filhos dele, vendo uma grande quantidade de pessoas que assistiam àquela doutrina de Jesus, ficaram temendo que Jesus estava preparando ou agitando o povo para criar problema no governo deles. Mandaram buscar em Roma um comandante de um batalhãozinho que tem por nome, eu escrevi aqui, eu estou ficando meio esquecido, sou obrigado às vezes a fazer uma anotação. Um comandante de nome Cornélio Quirilos. Cornélio Quirilos, ele trouxe com ele 100, ele chamava de centurião, porque ele cuidava de 100 soldados. E foi determinado a ele que seguisse passo a passo o que Jesus fazia, o que ele falava, se ele era um agitador ou o que ele estava fazendo, né? Porque ficava na suspeita, o que esse homem está fazendo? Que Jesus apareceu aos 30, dizem que não chegou aos 33 anos, né? Ali na cidade, ninguém conhecia ele, né? E que ele desencarnou, né? Que ele partiu para outra dimensão que também não conheceram, né? E que ele estava movimentando o povo, era considerado um agitador. Então esse governo lá de Jerusalém, lá de Israel, né, que em Jerusalém, que é a capital, mandou buscar esse centurião e mandou que seguisse passo a passo o que ele fazia. Então, soldado, mas aquele outro, nós vamos observar bem o que ele fala, o que ele diz, o que ele está fazendo. Então, Jesus pregava outro mundo, pregava a paciência, pregava o amor, pregava a caridade, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. De vez em quando, eles tinham que ir lá dizer para o seu superior o que ele fazia. Esse homem chamava-se Cornélio Quirilos. E Jesus, sentindo que esse Cornélio Quirilos estava seguindo ele de perto, tem um soldado dele que adoece e está pelaquele estado de morte, morrer. Puf, nós temos medo, né? Nós dissemos que não, mas todos nós temos medo de morrer. E esse soldado, ele não queria que morresse, que era o melhor soldado que ele tinha
no equipamento dele, né? Lá no acampamento dele. Aí ele disse, esperou que Jesus fizesse a pregação. Jesus está próximo do lago de Genezaré. Quando termina, ele deixa todo mundo ir embora, porque nós não queremos aparecer. Quantos centros espíritas são visitados fora dos dias de trabalho por alguém que vem em busca de informações, né? O seu Matiola sabe disso, né? Quantas pessoas vêm assim, às escondidas, né? Eu vou lá, mas eu não quero que ninguém me veja, porque diz que aquilo é isso, é aquilo, eles têm medo, não querem aparecer, né? Porque nós não temos isso assim, nós não viemos escondida. Então esse moço, esse Cornélio veio. Aí chegou e contou para Jesus, Senhor, eu que sigo teus passos, vejo o que falas, o que dizes, o caminho em que tu mostras, o caminho em que tu ensina, vem te pedir o auxílio, ele foi pedir socorro. O meu melhor soldado está passando por uma crise de saúde muito intensa. Tenho certeza que se quiseres, daqui onde estás, tens poderes de curá-lo, lá na distância, porque eram alguns quilômetros de distância. Jesus olha para ele e diz, se quiseres, ainda hoje irei na tua casa. E aí ele responde, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. A Igreja Católica usa essa expressão nas doutrinação deles e na missa deles o domingo. Sei que se quiseres tens poderes e curas daqui, à distância. E o Cornélio se mandou. Quando chegou lá o soldado, já tinha se recuperado dentro das horas que estava e ele, ficou feliz. Acreditou, né, firmou-se mais ainda da atenção que Jesus deu e a emanação ou a irradiação da cura àquela distância, que nós chamamos isso de fé. Aí Jesus, ele se afastando, indo embora, Jesus chama os apóstolos que estavam com ele e disse para o Pedro, eu nunca vi pessoas com tanta fé quanto este que há pouco me procurava. Se vocês quiserem tirar uma informação, tem no livro Reencarnação e Imortalidade. O nome do livro é Reencarnação e Imortalidade. Lá vai se encontrar mais esclarecido e mais amplos os ensinamentos. Tá? Então, o que acontece? O Cornélio Quirilo certificou-se da verdade, passou a acreditar, teve mais fé ainda, teve a cura do seu soldado e Jesus tendo sido crucificado, ele foi um dos que entrou no campo do Sinédrio e disse, este homem é inocente. Jesus tendo sido crucificado e afastado o corpo do plano físico, né? Porque Jesus nunca se afastou do planeta Terra, ele é nós temos que dizer que ele é o guia espiritual do nosso planeta, né? E Cornélio abandona a farda, né? Ou o emprego e passa a segui-lo. Aí, quando nós assim fizemos, nós determinamos ou criamos em nós a fé. Cornélio Quirilos teve fé no ato praticado por Jesus. Simeão acreditou, confiou no nascimento. Paulo sai pelo mundo, passando por toda aquela privação e provação, fome e necessidade, também abraçou, né, os ensinamentos e passou a despertar nele a fé.
E aí a doutrina diz, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Cria em ti fé. O que é a fé? Então aí nós vamos fazer. Mas o que é a fé? A fé é um poder que Deus incutiu em cada um de nós, todos, desde aquele mais indiferente que tiver em qualquer país mais atrasado religiosamente, ele também tem. Todos nós temos dentro, não da cabeça, porque aqui nós temos o cérebro, o cerebelo, a protuberância e o bulbo, né? Que é o que manobra o nosso desenvolvimento. Mas nós temos a nossa consciência, e nesta consciência nós temos a nossa fé. Quem tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, diz que nós transformamos, nós mudamos, nós elevamos, nós separamos, nós curamos. Quando nós vamos no médico e nós não temos fé, é uma dificuldade para a gente ficar bom. Quando nós estamos num emprego em que nós dizemos, só eu trabalho, mas eu não tenho fé, nós vamos... Então, o que é a fé? É uma energia positiva, uma energia altruísta, uma energia de amor e de caridade que existe em cada espírito que habita um corpo. Queridos irmãos, o tempo inspira. Eu agradeço a paciência e a bondade de vocês e quero dizer que, se nós assim estudamos e procuramos, é porque nós ainda temos necessidade de ter isso conosco, para quando nós debatermos com fatos que nos levam aos desafios, nós termos fé. Há poucos dias eu balancei também, mas depois, aconselhado, vai ler, dá mais uma estudada aí. Na medida em que a gente perseverou, o problema desapareceu. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.